Fala galerinha, sou o professor Paulo Freitas, professor de Física. Tô te convidando para vir para mais uma aula especial. Mas antes, não esquece, dá um like, se inscreve no canal, nos ajude a crescer. Toca a vinheta! Bem, pessoal, vamos viajar hoje no mundo da acústica. Tá? É um assunto bem interessante e muito recorrente nas principais provas de vestibular do país. Vem comigo. Bem, para começar, a acústica ela é a parte da física que vai estudar justamente as ondas sonoras. As ondas sonoras, como vimos já anteriormente, elas são ondas mecânicas longitudinais e tridimensionais, ou seja, elas se propagam nas três dimensões. Perceba que uma onda sonora, o som se propagando no ar, ele tem uma característica longitudinal. Mas eu quero deixar bem claro para ti que nem toda onda mecânica é longitudinal. As ondas sonoras, elas não se propagam no vácuo. Paulo, como assim as ondas sonoras não se propagam no vácuo? Elas necessitam de um meio material para se propagar. Reparem na figura abaixo que o som, na realidade, é justamente um estímulo que a gente faz nas moléculas do ar. Reparem que essas moléculas vibram numa determinada frequência e ao atingir o nosso sistema auditivo, isso se transforma em som. Olha na imagem seguinte. Perceba que o nosso canal auditivo ele é um sistema complexo. O nosso canal auditivo ele é composto pelo ouvido externo, o médio e o interno. O ouvido externo ele é formado pela cartilagem, pelos e ceras. A gente percebe que a cartilagem ela foi justamente projetada para fazer ouvirmos melhor. Reparem que o formato do ouvido ele é completamente perfeito para a nossa audição. Observe também que no centro você tem o canal auditivo. E no canal auditivo você tem os pelos que nos protegem e protegem a nossa audição de certas impurezas, de alguns acúmulos que podem ocorrer neste canal. Observe também que no final do canal você tem um tímpano já na região do ouvido médio. Esse tímpano ele é oscilado, você percebe, você sabe também que o seu tímpano é uma região bem sensível e através de uma série de processos, como esse sistema é complexo, uma corrente elétrica é transportada ao teu cérebro através dos nervos auditivos. E aí se dá a maravilha sonora, e aí se dá o começo da audição. Velocidade. Como a gente falou aqui, o som ele é uma grandeza mecânica, ele é uma onda mecânica, ele necessita então de um meio material para se propagar. Perceba que o som ele não pode ocorrer no vácuo. Tá? A gente acabou de ouvir que o som ele é um estímulo, são moléculas vibrando. Logo, quanto mais concentrado é o meio, o som ele se propaga com maior velocidade. A velocidade do som nos sólidos é maior que a velocidade do som nos líquidos e é maior que a velocidade do som nos gases. Para você entender melhor, considere essa proporção. Quanto maior for a densidade do material, maior é a velocidade do som. Quanto mais concentrado for o material, maior essa velocidade. Um outro fator também que pode alterar a velocidade sonora é a temperatura. A gente observa, quanto maior a temperatura, maior também será a velocidade desse som. Olha para a imagem seguinte. Na imagem seguinte, você percebeu os três meios, o ar, a água e um sólido, um granito. Você percebeu que o som ele passou muito rápido no sólido, de forma intermediária, com velocidade intermediária no líquido e de forma muito lenta no ar. Esse lenta entre aspas. Observe então que a proporção ela satisfaz. A velocidade do som no meio sólido é maior que a velocidade do som no meio líquido e, por sua vez, é maior que a velocidade do som no meio gasoso. Perceba também algumas dessas velocidades. A velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. A velocidade do som na água é aproximadamente 1.230 metros por segundo. E a velocidade do som no ouro
aproximadamente 3.240 metros por segundo. Você percebe que há um grande aumento de velocidade de um meio para o outro. Bem, como nós falamos, o som é vibração de matéria, é vibração de molécula de ar. E para que nós possamos ouvir, o som ele tem que vibrar numa determinada frequência. Existe uma faixa de frequência que é exclusiva do ser humano. A faixa de frequência exclusiva do ser humano, ela vai de 20 Hz até 20.000 Hz. Entre essa faixa de frequência, nós falamos que nós temos o som audível, o som percebível. Abaixo dos 20 Hz, nós temos os infrassons. E acima dos 20.000 Hz, nós temos os ultrassons. Os infrassons são sons de baixa frequência. Os ultrassons são sons de alta frequência. Daí se falar em som alto e som baixo. Então, de cara, eu já quero desmistificar para ti que um som alto não é um som de maior volume. Muito menos um som baixo é um som de menor volume. Na física, na acústica, a altura está relacionada com a frequência. Acompanhe comigo alguns exemplos de infrassom e acompanhe também alguns exemplos de ultrassom. O primeiro exemplo de ultrassom que eu quero mostrar para você são justamente os terremotos, os abalos sísmicos. Os abalos sísmicos, assim como a maioria dos terremotos, eles ocorrem justamente por ondas infrassônicas. Um outro exemplo interessante de infrassom é o que ocorre na natureza. Observe que alguns animais emitem, junto com seus grandes rugidos, um infrassom que paralisa os seres humanos. Mas é óbvio, por alguns milésimos de segundos apenas. Um outro exemplo bem corriqueiro é quando nós vamos a um cinema. Ao assistirmos a alguns filmes no cinema, nós temos a sensação de que nós interagimos mais com o filme. Se o filme é um romance, ele fica muito mais emotivo. Se o filme é uma comédia, ele fica muito mais engraçado. Se o filme é um filme de ação, pronto, a adrenalina toma conta de ti. Só que na tua casa, parece que é diferente. Paulo, e por que isso ocorre? Justamente devido a um efeito acústico. As caixas de som são projetadas para também emitir para ti esse infrassom. E ele consegue interagir com o teu sistema nervoso, reforçando justamente as tuas sensações. Vamos falar agora de ultrassom. Muitos animais utilizam ultrassom para comunicação. E um deles é esse cara que você está vendo aí, ó, os golfinhos. Para quem não sabe, um golfinho consegue assobiar com uma velocidade 10 vezes maior que a nossa fala. E também com 10 vezes maior frequência. Ou seja, são ultrassons poderosíssimos que eles conseguem, através dessa linguagem específica, se comunicar. Um outro exemplo de ultrassons são os exames, a famosa ultrassonografia. É bastante importante considerarmos que os ultrassons eles se modernizaram também. Hoje em dia já é possível você ter ultrassom 3D, onde as imagens são imagens bem reais, bem mais nítidas que o seu anterior. Qualidades fisiológicas do som. Bem, gente, aqui eu quero chamar a tua atenção, porque é um assunto muito recorrente nas principais provas do país. Então, quando a gente falar em qualidades fisiológicas, lembrem, altura, intensidade e timbre. O que é a altura? Bem, a altura é a qualidade fisiológica que nos permite distinguir os sons graves dos sons agudos. Paulo, vem cá, eu aprendi anteriormente, desde criança, que falar alto é aumentar o volume. Tá correto? Não, meu querido aluno, claro que não. Não cometa esse vacilo, senão o tio Paulo vai te brigar. Um som alto ele é um som agudo, e um som agudo é um som de maior frequência. Já um som baixo ele é um som grave. Um som grave é um som de menor frequência. Paulo, o que é um som agudo? Um som agudo é um som mais fino. Paulo, o que é um som grave? Um som grave é aquele som mais grosso. Paulo, me dá um exemplo de som agudo e som grave para que eu entenda. Perfeito. Geralmente, a voz feminina é mais aguda. Geralmente, a voz masculina ela é mais grave. Logo, a mulher fala mais alto
que o homem. É óbvio que não é uma regra, tem suas exceções, é apenas uma média. Perceba também que o som agudo, por ter maior frequência, ele tem menor comprimento de onda. Perceba que o som grave, por ter menor frequência, ele tem maior comprimento de onda. Um bom exemplo de som grave e de som agudo é o que temos justamente na natureza. O rugido do leão, por exemplo. Cheguei perto. Ele é um som grave, por possuir baixa frequência, logo ele vai ser um som baixo. O canto de um pássaro é um som agudo, possui alta frequência, por isso ele vai ser um som alto. Na fisiologia humana, o que diferencia um homem e uma mulher são as pregas vocais. Perceba que há uma diferença nessa estrutura. A voz do homem tem menor frequência, logo a voz do homem é uma voz grave. Como eu falei anteriormente, a voz da mulher ela já é mais aguda, porque ela tem maior frequência. E a diferença está nesse carinha que você está vendo aí, ó. São as famosas pregas vocais. Paulo, tem a ver então com espessura? Tem a ver com comportamentos específicos? Óbvio que sim. E aí eu deixo essa discussão lá para o nosso colega de biologia. Intensidade sonora é a qualidade que nos permite distinguir os sons fortes dos sons fracos. Agora sim, chegamos no volume. Observe que um som mais forte é um som de maior volume e um som mais fraco de menor volume. Peraí, Paulo, então não é mais falar alto ou falar baixo. Se eu quero um volume maior ou um volume menor, eu vou me referir ao som como forte e fraco? Exatamente, meu caro Watson. Exatamente. Tirou 10. Agora, cuidado com o detalhe. Lembre que quanto mais forte é o som, maior será a amplitude. Lembre também que quanto mais fraco é o som, menor será a amplitude. Vamos relembrar? O que é a amplitude? A amplitude é a distância do eixo até a crista de uma onda, ou então do eixo até o vale. Repara que um aumento de amplitude significa dizer um aumento de energia. Então sempre faz essa relação. Toda onda de maior amplitude, ela tem grande energia. Se a amplitude de uma onda é pequena, então significa dizer que a energia também ela é pequena, meu caro Watson. Olhe para cá. Nível sonoro. Você já deve ter ouvido falar em nível sonoro. Nós vamos discutir mais lá na frente em Acústica 2, mas de antemão, já te falo, o nível sonoro ele é muito utilizado, por exemplo, em um aparelho específico para medir a poluição sonora, os decibelímetros. Perceba que você tem sons de nível bem baixos e você tem sons de nível mais elevados. Repara que ao estar num bosque, numa biblioteca, num sussurro, até mesmo perto de sua geladeira, o nível ele pode chegar a 50 decibéis. Lembre que decibéis é unidade de nível sonoro. Por outro lado, tem sons que podem trazer, inclusive, alguns problemas fisiológicos, geralmente dos 90 decibéis para cima. É o caso do teu tráfego intenso, você está parado no engarrafamento, aquela buzina, aquele trânsito infernal. Pronto, meu filho, você começa a sofrer alguns efeitos fisiológicos que nós vamos discutir já já. Metrô, discoteca, concerto de rock, pelo amor de Deus, tiro de revólver. Não. E rojões? Bem, como eu falei para ti, observa que esses efeitos fisiológicos e psicológicos, eles vão ocorrer a partir de 90 decibéis. Então, entre 90 e 120 decibéis, você vai ter aqui alguns efeitos específicos, né? Um pouquinho de tontura, náuseas, né? Bem fraca, um pouquinho de dor de cabeça, alteração de humor. Sons acima de 120 decibéis vão causar danos físicos, vibrações na cabeça, perda de equilíbrio, náuseas. E sons próximos de 140 pode ocorrer a ruptura do teu tímpano. Então não quer isso, né? Então, pelo amor de Deus, quando você colocar lá aquele fonezinho no seu ouvido, ouvindo aquela música que você adora, do RBD, Eu Sou Rebelde, pelo amor de Deus, maneira no volume, maneira na intensidade. Não deixa o som ficar muito forte no teu canal auditivo. Pelo amor de Deus, cuidado com a tua saúde audível.
finalizar a acústica 1, timbre. Paulo, quem é o timbre? O timbre é uma qualidade que ela serve para distinguir as vozes das pessoas. É uma qualidade fisiológica que serve para distinguir as fontes sonoras. Perceba que dois sons podem ter a mesma intensidade, podem ter a mesma altura, mas você consegue percebê-los como sons diferentes. E como é que isso ocorre? Através desse carinha que você está vendo bem aí, através do timbre. Observe o comportamento do som no ar. Olha para o diapasão, para a flauta, para o violino, para a voz humana, para o clarinete. Perceba que cada um tem uma estrutura específica. Cada um tem um comportamento específico no ar. E é justamente essa forma, é justamente esse formato que vai fazer com que esses sons se diferenciem. A partir do momento que tu visualizas isso, parabéns, você conhece o que é o timbre. Imagina um concerto, imagina uma banda tocando, onde você está ouvindo vários sons tocando, emitindo a mesma nota musical, ou seja, a mesma frequência. Você tem a mesma intensidade sonora, ou seja, o mesmo volume, mas você consegue distinguir um violão de uma guitarra, uma flauta de uma bateria, um teclado de um piano. Paulo, e por que eu consigo distinguir? Por causa desse carinha que você está vendo aí, por causa do timbre. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aulinha, Acústica 1. Eu te peço, por favor, não esquece de dar o like, não te esquece de te inscrever no canal. Vem muitas novidades por aí e a gente precisa fazer esse projeto crescer.